Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um Pod Nosso. Estamos aqui felizes porque vocês continuam aqui com a gente também. Abre a câmera. Bem-vindas, meninas. Hoje tem... vamos procurar responder uma das perguntas muito perguntadas, que geralmente é tipo, pá, é assim. Mas dessa vez a gente abriu esse espação para a gente falar bem detalhadamente sobre esse assunto. E a pergunta que muitas pessoas fazem é: como vocês descobriram o chamado de vocês? Lari, como que você descobriu que o lugar que era para você estar fazendo era X, Y, Z e você é super realizada? Puxa, eu quero trilhar esse caminho, como é que eu faço? Vamos conversar muito sobre esse tema, porque aqui cada uma tem uma experiência e tenho certeza que vai ajudar vocês que estão procurando encontrar um chamado, um propósito, um caminho. E para vocês que já estão na caminhada também, tenho certeza que vai ser muito legal. Tá bom? Bora começar? Bora, vamos lá então. Eu acho esse assunto bem legal, porque tem muita gente também que eu observo nos comentários que vive essa realidade que a gente vive de servir na igreja, né? Tem gente que talvez não tá de maneira integral, como é no nosso caso, mas assim, lidera grupos, células ou ministério infantil, tal. Acho que é legal a gente expor também um pouquinho como que é pra gente, porque acho que a galera que nos acompanha às vezes vive coisas parecidas e a gente pode ensinar com os nossos erros, acertos, né? É isso. E a gente vai tentar ser bem detalhistas aqui em rotinas, em coisas e tudo mais, que é muito... As pessoas querem saber. Tem curiosidade também, né? Show. Então, a primeira pergunta é: como vocês chegaram até aqui? Bom, já Bom, podemos a história parar. da Letícia começou em 1812. Não, a falta de respeito. Gente, me põe me ligando do nada. Uma pausa gente, tu vai pessoal. atender? Oi, amor, eu A não vida posso real. falar agora, tá? Estou gravando Pod Nosso. Como Beijos. chegamos aqui? Foi assim que Foi nós assim que a chegamos. gente chegou. Assim que eu luto as minhas guerras. Não, mas a Lê é cheia das histórias, né, Lê? Eu tenho muita história, mas querem deixar a minha por último? Não, Ou começa. Bom, era uma manhã de... Quando meu pai nasceu... Era uma manhã ensolarada de 1900. Não, assim, Não, eu esses acho... dias, rapidão, eu tava num atendimento, já que é pra falar disso, né? Eu falei, mas como que começou a tua história com essa situação? Ela falou, então, quando meu pai nasceu, achei que ela tava brincando, eu comecei a rir, sabe? Quando a pessoa vai zoar. Mas não, ela Não, começou era de verdade? quando o pai dela nasceu. E Meu. eu fiquei, tipo, rindo sozinha, ah, não, amiga, me atrapalhei aqui, pode continuar. E foi desde quando o pai nasceu. E tinha a Enfim. relação ou ela que fez essa relação? Ah, eu já me perdi no início, né? Porque daí foi de história lá longa, eu pra me perco cá. também. Nossa. Eu tenho uma técnica. Eu lavo roupa na cabeça. Tu não anota? Anoto. Não, eu anoto quando eu Anoto. Eu sempre digo assim, atendimento olha, na- tu não te importa que eu vá anotando, porque às vezes uma coisa ou outra tem algum Eu anoto insight. também. Sim, Aí eu é. pego um papelzinho e a pessoa falando, porque eu aí... comecei a fazer isso depois que eu engravidei, que daí minha memória tava muito ruim, mas antes eu não anotava. Mas sabe que eu tenho umas técnicas pra quando eu me perdi e a pessoa tá São falando. perguntas, né? Tem que fazer Isso, algumas perguntas. uma pergunta que Eu não dê a lembrei. entender que tu se perdeu, Isso. mas que a pessoa vai ser obrigada a repetir aquela última frase, pelo menos. Eu lembrei de uma coisa, mas não posso falar, porque, enfim. Negócio Sim, do mas como Geise. você chegou aqui, ô Letícia? Enfim, assim, eu acho que eu tive 2 momentos, assim, de compreender meu chamado. Primeiro, eu vinha de um ensino, né, que as pessoas entendiam que teriam que ter uma direção específica, assim, né? Receber uma palavra, né? Então, eu fui criada num meio onde entendia dessa forma. Então, quando eu me converti, eu era muito nova, e eu tinha uma habilidade natural para me comunicar e falar, enfim, né? Eu me lembro da primeira vez, assim, que foi num retiro que eu acabei ministrando, assim, tendo a oportunidade de falar alguma coisa, assim, era bem novinha, acho que tinha uns 15 anos, né? E eu me lembro que o meu pastor, poxa, que legal, uma menina nova, né? Imagina, é difícil tu ver um adolescente, assim, ter uma inclinação para as coisas de Deus, ter o desejo de buscar a palavra, e eu era muito nova, então acabou que, de uma certa forma, as pessoas olhavam e subentendiam que eu tinha um chamado, né? Então, isso foi desenhando as minhas escolhas ali já desde muito nova. Eu preguei a primeira vez na igreja, eu tinha 16 anos, então eu tinha uma entrada muito grande, muito novinha. O que aconteceu foi
que depois de muitos anos, depois de já ser, né, ordenada dentro de uma outra denominação, como pastora e tal, eu acabei me afastando do ministério. E isso, naquele momento, se tornou um questionamento, porque eu passei a não entender mais de que era necessário que houvesse uma palavra específica, uma coisa específica. Então, eu mudei a forma como eu enxergava, e aí eu comecei a me questionar, será que eu realmente estou nessa posição porque era uma vontade de Deus, ou eu fui conduzindo, porque era muito nova, então tu vai levando as coisas assim, vai fazendo escolhas que vão levando para isso, né? Então isso foi um questionamento muito grande. Eu cheguei a pensar por um momento que não, eu acho que, enfim, não é isso. Foi. Eu tô aqui, foi uma obra do acaso, porque, né, eu fui fazendo escolhas nesse sentido. E aí eu passei por um período, acho que foi quase 3 anos, 4 anos, né? Sei lá, não sei. Um período afastada das funções de ordenação, assim, pública, né? Por exemplo, não era uma pastora numa igreja, não era uma líder que tinha um reconhecimento. E esse período foi muito fundamental, porque eu pude entender que realmente era aquilo que eu amava e que eu era vocacionada a fazer. Porque eu não tinha essa coisa muito clara, né, em função de uma série de situações. Então, nesse período, eu pude fazer outras coisas, né, e que eu era também bem-sucedida, assim, tinha habilidade para fazer, mas aí eu pude pesar. O que você fazia? Fala para eles. Ai, gente, é uma coisa muito aleatória, tá? Eu tinha um salão de eventos. Né? Então, você era pastora, ministrava, liderava, Isso. integral e... por um tempo. Não, daí o que aconteceu? Daí por um tempo, aí eu fui embora da cidade onde eu morava, né? Vim aqui para Joinville, fiquei um tempo sem trabalho, né? No caso, ficava só em casa com o Samuel. E aí depois meu pai abriu um negócio para mim lá no Rio Grande do Sul, voltei para o Rio Grande do Sul. E aí eu fiquei tendo esse salão, a gente começou do zero. E sempre foi, porque, claro, eu tinha isso já em mim por conta da igreja, né? De organizar evento, fazer aniversário. Sempre foi. É que quem trabalha na igreja tem habilidade para bastante coisa. Bastante coisa. Bastante coisa. Então, assim, era uma coisa que eu gostava e meu pai falou: não, filha, o pai quer te dar uma coisa que tu goste de fazer e tal. E aí eu comecei a fazer aquilo que eu gostava, fiz tudo como eu queria. E eu vi que não era aquilo. Daí que eu comecei, meu Deus do céu, agora onde eu fui amarrar minha égua? Porque, né, uma expressão bem gaúcha, porque eu já tinha um salão, minha vida estava rodando naquilo ali, e eu, meu Deus, pensava todo dia, o que eu estou fazendo aqui? E eu, por muito tempo, não queria. Eu falei, não quero, eu quero fazer uma outra coisa. Isso já não faz tanto tempo, né, Lê? Não, vai fazer 3 anos, que foi quando eu voltei para Joinville. Muito pouquinho tempo. E quando eu voltei para Joinville, eu vim para cá, porque, né, o Lipão tinha convidado o Dani, né, na verdade, para vir para cá, para a gente ser caseiro. Daí, tipo assim, tu saiu de uma posição para fazer uma coisa totalmente aleatória, né, na vida. Aí eu trabalho até na limpeza aqui da igreja, eu ajudava. Então, mas eu estava muito mais feliz fazendo isso, que não era relacionado a estar ministrando, do que fazendo uma outra coisa que eu achava que teria até um ganho financeiro, um retorno financeiro melhor, mas não era aquilo que eu amava, né? Até um parênteses, né? Eu lembro muito bem dessa época, porque, como eu conversava muito com a Lê, né? Ela tinha saído daqui e tal, eles estavam aqui, não eram integrais aqui, mas estavam frequentando membros, e, enfim, eram super amigos. E aí eles foram embora, e aí eu lembro, vocês ficaram quanto tempo lá? 3 anos. 3 a minha anos. vida é de 3 em 3. 3 em 3. Ixi. E agora tá em qual ano? 3. Não sei. Vai Abrindo mudar. uma outra Não oportunidade. sei, credo. E aí, eu lembro que teve essa conversa, né? A gente teve essa conversa, eu acho que foi uma das vezes... Não, o Dani veio pra Joinville, não sei por quê. Isso. É porque assim, ó, foi assim, ó, quando a Lari... Eu só lembro que a Lari era indignada da Letícia estar em Santa Maria. Várias tretas. Ah, a gente O lugar brigou dela feio. é aqui, ela tem que estar aqui, ela faz Mas parte eu do vou que Deus tá dizer, eu fazendo precisava aqui. disso. Eu tenho muita convicção, assim, por mais que em alguns Uma vez ela momentos... brigou comigo, porque tu conversou comigo antes de tu ir, daí ela falou... A Letícia tá com essa ideia ainda de ir pra lá? Daí eu falei, sim, acho que ela vai. Daí eu orei com ela, né? Que Deus abençoe. Ai, não, a gente não pode deixar o lugar dela é aqui. Deus vai fazer aqui, cara, é óbvio. Como que as pessoas não enxergam? Eu falei, meu, ou ela tá vendo muito além, ou que... E no fim das contas Eu fiquei tão irritada que eu parei de falar. Falei, não fala comigo. não sou mais tua amiga. Tá bem madura. Então vai, te manda. Mas assim, eu precisava, enfim, por várias
questões que não vêm aqui ao caso, inclusive, né? Caminhos de Deus. Mas eu precisava desse tempo. Primeiro, para que eu pudesse entender exatamente aquilo que eu queria. Porque eu não queria nunca mais trabalhar na igreja. Era essa a minha relação. Tava nesse ponto. Não, eu nunca sabia. mais. Nunca mais. Eu serviria a Deus, eu até era apresentadora de EP, mas eu não tinha a mínima vontade de trabalhar de novo na igreja. A última coisa Por que eu queria fazer... frustrações, por um Enfim, histórico. por várias questões que eu nunca mais... Eu falei, olha, gente, assim, ó, qualquer coisa eu faço... Não, enfim... Será que eu falo isso? Enfim. Não, é porque eu me lembrei que uma vez... Fala que a gente tem esse negócio de bloquear. A gente já bloqueou o pod nosso pro Morro do Meio, sim. pra Montemor. O último a gente bloqueou. Pra Montemor, Sim. Bloqueou toda a região de Montemor. Quem não entende vai achar que... Vai ter que ouvir os outros. Ou vai ter que Volta. ouvir o anterior. Mas assim, ó... eu me lembro que quando eu, enfim, estava em conflito com essa minha outra igreja, teve um dia específico que eu estava muito irada, assim, e eu falei para a pessoa que era meu líder na época, eu falei assim, olha, eu te digo uma coisa, eu prefiro viver a minha vida como faxineira do que continuar nessa situação que eu tô. Eu não me importo, eu saio daqui, eu não tenho problema. Eu estava querendo dizer, naquele momento, que eu preferia qualquer coisa... Pelo menos uma coisa que eu nunca tinha feito, no caso, que eu nunca tinha trabalhado com faxina, nunca tinha limpado assim profissionalmente, mas eu escolhi aquilo do que estar naquela posição que eu queria dizer que eu não estava devendo nada, né? E é tão engraçado porque eu vinha trabalhar com isso. E eu me lembrava muito de ter dito isso. Nossa, quando tu começou a trabalhar aqui na Onda Joinville, foi com Eu isso. limpava, trabalhava na limpeza. Os Então, isso eu me escritórios. lembrava muito. Eu disse, te ver como é que são as coisas. Eu realmente escolhi fazer aquilo. Mas era na igreja. Mas era na igreja, entendeu? Era uma escolha que eu tinha feito, né? Então, Sim. muito louco, assim. E eu lembro, que eu tava falando, né? Quando, acho que foi o Dani que veio um dia pra alguma coisa em Joinville. Porque daí o Lipão, aí foi assim, ó, a gente tava nessa situação, né, amarrado naquilo que a gente fazia, mas a gente não amava fazer. E um dia o Daniel tava trabalhando de noite num evento e o Lipão ligou, vocês estavam no Chile. E o Lipão ligou pro Daniel do nada e perguntou como é que ele tava. Como é que tu tá, Dani? Do nada, assim. É que sabe quem conhece o Lipão. O Lipão é uma pessoa de estar ligando para os outros, Não. perguntar como é que tava. Não liga né? nem pra mim? Depois ligou pro Daniel. E o Daniel falou, olha, Lipão, eu tô bem, tô mal. Eu tô bem porque eu tô bem aqui e tal, tem minha casa, eu tô bem. Mas Tem dinheiro? eu tô mal porque não é o que eu quero fazer na minha vida. Daí ele falou, não, eu tô te O ligando... Dani é a mesma realidade, né? De ter chamado pastoreado por anos. Exatamente. Sim, o Daniel é muito mais tempo. A gente pastoreou antes de vir embora pra cá por 10 anos. Imagina. Na mesma igreja. Meu Deus, imagina. Fora os outros anos que eu já servia nesse lugar. E aí você estava no Chile, daí o Lipão conversou com ele, daí ele veio nas férias com as crianças pra cá. Né? Isso, E daí alguma ele coisa falou, não, eu vou lá conversar com o Lipão pessoalmente. Daí ele veio com as crianças. Isso, alguma coisa assim. E aí eu lembro que pra nós era tipo assim, ó, cara, o que a gente vai fazer pra trazer eles Vamos de achar um volta? espaço. Vamos achar um espaço. A gente não queria trazer eles de uma, tipo assim, né, cabine de emprego, né? Tipo assim, vamos botar como pastores porque não. Se a igreja está necessitando, a gente vai trazer. Se não está, a gente não tem como fazer isso, né? Onerar a igreja para trazer. Mas por quê? Porque a gente cria que era tempo de voltar, né? E aí eu lembro que o Lipão falou assim, ó, só tem 2 vagas. Eu falei, qual? Caseiro, para cuidar e abrir e fechar a igreja e correr atrás de ladrãozinho que rouba fio. E limpeza. Falei, capaz. Tu não vai oferecer isso pra eles? Amor, eles eram os pastores da outra igreja. E uma igreja grande, né? Não Eles- viaja, eu não vou. Eu não tenho nem cara pra dizer assim, olha, Lê, é o seguinte. E que não tem nada de errado. E vocês estavam Só- bem financeiramente lá, A né? gente estava começando, porque, claro, a gente começou um negócio e aí começou a engrenar. Eu fui lá. Né? A Cal conheceu lá. E assim, não tem absolutamente nada errado, né? É uma função, aliás, por favor, né? Nobre, É claro, né? óbvio. Precisamos disso. Mas não era a área deles. Mas não era a área. E outra, o que a gente conseguiria pagar não supriria nem o que eles estavam
lá recebendo, né? Então eu falei assim, isso não vai dar certo. Tipo, a Lê topa qualquer coisa, o Dani topa qualquer coisa, eu sei disso, né? Mas como que a gente vai sustentar, né? E o Filipão falou, cara, gente, é o que eu tenho para oferecer, vamos oferecer. E ofereceu, eles toparam e vieram e ficaram. Mas aí a gente topou porque a gente tinha certeza de que a gente tinha um chamado. É porque aí que tá. Quando tu tem a certeza de que tu tá vocacionado para aquilo, tu vai fazer o que for preciso, né? Mas eu não tinha essa certeza. E aí o que eu quero voltar lá no início que eu estava falando é porque eu tinha sido ensinada que teria que haver um direcionamento de Deus, uma palavra. E hoje eu não compreendo mais isso. Eu acho que existem fatores que nos levam a fazer aquilo que nós temos para fazer. E um processo, né? Tu vê, né? Porque poderia ter entrado em outra crise. Meu Deus, mas daí eu saí de lá, vim para cá para fazer isso. Não era exatamente dessa forma que eu imaginei trabalhar na igreja. Não é isso, o meu dom, a minha habilidade, né? Mas se submeter a esse processo até que as coisas possam acontecer. E aí, assim, eu entendo que o chamado ele tem a ver com algo interno, que era o que eu não tinha antes, né? Que eu estava em dúvida, que é a paixão. Algo externo é as pessoas verem e as oportunidades. Então, é uma tríade assim de elementos que vão te conduzindo, né? Não necessariamente a pessoa vai ter uma ação espiritual sobrenatural, mas essa tríade, quando ela se equilibra nisso, então assim, aquele desejo, aquele amor e a oportunidade, eu entendi como uma oportunidade de Deus, né? Por mais que fosse de uma forma talvez não como as pessoas imaginam, né? Porque quando a gente realmente é vocacionado a trabalhar para o Senhor, a gente não quer assumir necessariamente só aquilo que é nobre diante dos outros. A gente está disposto a assumir qualquer lugar, né? Então, assim, não vim como uma pastora, né? Como uma auxiliar ou como uma, enfim, né? Qualquer posição dessas de liderança, mas eu vim mesmo para servir a Deus do jeito que tinha, né? Do jeito que dava. E aí as coisas foram se encaminhando. Né? E aí Deus foi fazendo, né? Muito legal. Cal. Para mim, assim, foi de uma maneira bem natural, assim, nada mística, até porque eu me converti na onda, então já tinha essa cultura das coisas não se esperar, ter uma revelação de Deus nesse sentido, né? Mas foi assim, basicamente eu não cresci nesse universo de igreja, então para mim isso era a última coisa que eu tinha como objetivo, sonho. Na verdade, eu tinha até preconceito com esse assunto de, pastor, trabalhar na igreja, né? Essa era a minha visão antes de me converter. E eu me dedicava a ter uma carreira nas artes, né? Eu estudava no Bolshoi, então a minha família investiu para eu ser uma grande bailarina ou ser professora nessa área, tal, e esse era o meu foco. E aí, eu tinha mais ou menos uns 17 anos, isso mesmo, de 16 para 17 anos, começaram a falar de Jesus para mim, me convidar para vir na onda, na igreja, assim por diante. E aí aconteceu o meu processo de conversão e já muito cedo, mais ou menos ali com 4 meses de conversão, eu comecei a liderar um grupo pequeno na onda. E esse grupo pequeno eu me entreguei, eu amava, eu cuidava das meninas e aí discipulava elas. Daí esse grupo pequeno multiplicou, foi multiplicando. Daí eu virei uma coordenadora na época que cuidava de outros grupos pequenos, né? Até que surgiu a necessidade, a Lari, né, acompanhou todo o processo, ela me discipulava, de levantar alguém integral, né, mais uma mulher, né, integral, para cuidar de uma área de meninas. Então foi muito assim, foi acontecendo, né? Eu comecei liderando um grupo pequeno, fui crescendo nessa competência porque fui sendo formada, ensinada. E aí, na época, já vinha integral, né? E eu lembro que daí... eu até lembro de uma experiência engraçada que eu tive, assim, porque daí nesse processo eu comecei a querer. Eu pensei, poxa, seria muito interessante eu poder trabalhar com isso, porque eu trabalhava já na área da dança, na área das artes, mas, eu comecei a me encantar com esse universo de liderar, de cuidar de meninas, de aconselhar. Eu pagava para fazer isso, se fosse preciso, sabe? E aí surgiu a possibilidade de trabalhar com isso na igreja e eu comecei a me encantar. Daí eu achei interessante isso e entendi mesmo que era algo que Deus já vinha trabalhando no meu coração, né? E aí,
Eu até lembro de uma situação que a Lari um dia ela deixou escapar que havia possibilidade de eu trabalhar na igreja e eu fiquei, meu Deus, será que vai acontecer? Mas depois ela nunca mais falou nada. Eu lembro que ela falou em fevereiro e depois ela nunca mais falou nada. Daí eu pensei, de certo, desistiram da ideia, vou fazer meus corre aqui, já vou emendar, né, projetos aqui porque eu preciso ganhar dinheiro. Na época eu tava para casar, né? Eu e as minhas histórias de sempre tá para casar. Não é garantido. Do teu primeiro casamento. Primeiro casamento. Data 1. Vou fazer meu corre aqui, porque de certo mudou os planos. De certo, falaram, Lari, não pode falar nada. Daí ela parou de falar. Ela não falou mais nada. E aí, eu lembro de um dia, assim, eu lembro muito dessa experiência, assim, ó, eu tava tomando banho, isso já era outubro. A Lari tinha comentado em fevereiro, nunca mais falou nada. Eu já tinha desistido da ideia, vou trabalhar de outra forma. Em outubro, mais ou menos, eu lembro que tava tomando banho, eu pensei assim, pô, Senhor, eu quero saber o que vai acontecer para eu me organizar, sabe? Para eu saber que rumo eu tomo. Isso eu falo com todas as coisas da minha vida. E Deus revela? Não, ele nunca mas ele revelou. Ele não esse negócio aqui, eu preciso me organizar. Preciso organizar. Então vou esperar só mais um pouco, então. Não fala isso pra Deus. Não, mas olha aqui, deu certo, ó. Eu falei assim, né, assim, pra eu saber o que eu estudo, onde eu invisto. É ansiedade, na verdade, a gente não quer se organizar, porque não vai mudar nada. Claro. Conversa. Ai, Deus. Mas a gente usa um bom argumento, com Deus. Né? Ai, Deus, quero me organizar. Não é nada. Deus olhando assim. Pra nada, Larissa. Eu te organizei essa tua pauta aí do Pode Nós, quer organizar a vida. Vem com essa. Cara, desse biguei em Deus caiu na minha rede. Porque daí o que aconteceu? Eu falei, poxa, Senhor, eu fui bem ousada, assim, claro que nunca acontece, mas nesse dia aconteceu. Eu falei, eu queria sair daqui e ter uma resposta. Tava no Sabe banho? assim, quando ficar tentando provar a Deus, não que isso seja o certo. Vou dar uma olhada. Falei, cara, por favor, me dá uma resposta. Gente, eu saí do banho, me vesti, tal, fui me arrumar pra... Nem lembro, acho que eu ia pra igreja, discipular, alguma coisa assim. Peguei meu celular, na época tinha um Messenger, né? Pastor Lipão tinha mandado uma mensagem. Tipo, nunca manda, né? É um evento. E tava escrito... Olá, Cal, esteja na minha sala, sextas 17, preciso ter uma conversa com você. Não, ele falou assim, preciso fazer uma entrevista com você. Que era uma entrevista para ver se eu era apta, né, para trabalhar na igreja e assumir aquela área de meninas, enfim. Eu falei, meu Deus, foi muito doido, porque eu recém tinha orado, né? E aquela conversa foi uma entrevista, inclusive uma entrevista bem séria. Eu lembro das perguntas que ele me fez. Ele falou assim, ó, você assumindo essa função, né, de pastorear, de liderar e assim por diante, você não pode voltar atrás. Você não vai ter, não é igual uma profissão qualquer, um trabalho qualquer que você pode pedir demissão e troca de emprego. Não, você não pode. O que a Bíblia fala é sobre você não lançar mão, né, do arado, não deixar aquilo que você um dia assumiu como chamado. Ele falou uma coisa bem dura, assim. Você quer isso? Eu tinha, na época, o quê? 18, 19 anos, né? E eu não tinha noção do que eu estava respondendo, mas muito empolgada, eu falei que sim. E aí, logo mais, as coisas foram se encaminhando. Eu lembro que o pastor Eloy daí também foi junto, foi levantado na época, né, para o pastoreio. E aí eu comecei a trabalhar na igreja com essa área de meninas. E no início, com a área de... Eu fazia os roteiros dos grupos pequenos e transcrevia as pregações do pastor Lipão, que viraram os livros, né? Então, se você encontrar algum erro de português, a culpa é minha. E era essa parte de redação, eu fui contratada para isso, né? E aí depois foram mudando as ênfases de trabalho também, a gente pode falar mais disso, mas foi bem natural, assim. Claro que daí conversei meus pais, né, que investiram. Como é que seus pais reagiram? Meus pais investiram muito para eu ser uma grande bailarina, né? Investiram mesmo. Minha família não é uma família rica, mas assim, minha mãe sua muito a camisa para poder nos dar do bom e do melhor, tal, e investiram de eu vir para cá e tudo mais. E aí eu lembro quando eu tive que ter a fatídica conversa de que eu iria deixar esse mundo das artes para trabalhar na igreja. Eles já não são cristãos, já não frequentam igreja, então era, difícil de compreender, né? Péssimo, uma péssima notícia. Mas depois de muitas conversas, assim, da minha mãe entender que isso me fazia feliz, que era o que eu entendia mesmo, eu lembro que a minha mãe falou assim, ó, então tá, então se tu quer trabalhar na igreja,
tu vai dar o teu melhor, tá? Quando é que tu vai fazer uma faculdade de teologia? Porque eu nunca vi trabalhar na igreja sem essa, não é essa faculdade que faz? Ela vem assim, tu vai estudar. Então, tu vai fazer bem feito esse negócio. Eu lembro que ela falou isso e meio que eu entendi naquela fala dela, tipo, tá, então vai, não tenho mais o que insistir aqui, né? Mas ela sempre fica no meu pé. Minha filha, por que tu não faz um mestrado, um doutorado, para ter outras opções, para dar aula em universidade? Porque acho que ainda tem um pouco essa mentalidade de que, tá, tu trabalha na igreja, mas o que mais tu faz? Não tem assim, né? Mas tá, mas qual que é a tua profissão, além de ir na igreja? Não, gente, mas a minha profissão Eu não tô aqui lendo a Bíblia. minha profissão é trabalhar na igreja. Mas foi assim, foi bem orgânico. O meu também foi, assim, meio orgânico. Até porque eu acho que as pessoas, às vezes, têm esse entendimento, tipo, em algum momento você sonhou com isso, né? E, assim, na verdade, isso fazia parte do meu contrato de casamento, de que eu não faria isso, né? Porque meus avós eram pastores, muito dedicados demais, assim. Então, meus pais já não queriam ser pastores porque viam, né, enfim, que meus avós passavam pela igreja, assim. Então, eu meio que nasci nesse contexto do tipo assim, Foge. não, meus pais não foram e nem querem que outros sejam, tipo assim, E né? tu incentiva os meninos ou não? Não, é óbvio que eu quero, assim, gostaria, acho que eu vejo isso neles, mas, assim, não é uma coisa que eu fico insistindo, assim, eu já conversei várias vezes com eles, até tive uma conversa ontem com o Joshua, ele falou assim, mãe, sabe qual que é o meu sonho? Trabalhar lá na sala que você trabalha. Ele falou, tu tava junto, né? Mas a gente teve uma conversa esses tempos também sobre isso. Eu falei, mas o que tem naquela sala, gente, que ele... Não sei, mãe, é muito legal. É muito legal, tipo assim, ter ali o meu computador, tá com a equipe e tal. Então, é muito legal, né? E assim, bom, eu trabalho na igreja, né? Então, eu vejo, assim, as coisas se encaminhando, mas, assim, eu sempre deixo muito aberto, assim, filha, faz o que Deus te chamou para fazer. Agora, tu tem que descobrir o que Deus te chamou para fazer, né? Que pode ter relacionado com a igreja, pode ser que não, enfim. E, então, eu, assim, muito forte em mim que o trabalho na igreja eu não gostaria. Só que eu sempre fui muito envolvida com a igreja, assim, demais, demais, demais. Bom, eu com 12 anos dava aula de flauta para as crianças. Eu dava aula, escola bíblica dominical para as crianças, na igreja batista, né? Muito envolvida com a igreja, tudo era... fazia parte da orquestra da igreja. Eu vivia para a igreja, sempre, a vida inteira, desde pequenininha, assim, muito pequenininha. Então, assim, meio que eu fazia aula de música para tocar na igreja. Toda a minha vida, eu não podia dançar por causa da igreja. Então, assim, tudo era relacionado à igreja. E eu meio que, tipo assim, eu quero isso, né? E aí, fui escolher minha faculdade. E a minha e assim, eu acho, eu sempre, na verdade, até hoje, eu acho o máximo esse clima do hospital, de hospital. Sempre achei o máximo, assim, sempre tive muita curiosidade em cirurgias, enfim. Assistiu Grey's Anatomy Muito até o fim. Grey's agora, né? Mas, assim, sempre, eu desde pequenininha, sempre, assim, sempre que ser envolvida com a área da saúde. Tu queria fazer medicina numa Isso, numa eu queria época, fazer né? medicina e estava estudando para medicina, dando a vida. Fiz um acerto com meu pai, que eu pensei, cara, eu não vou conseguir passar na federal, é muita coisa, eu teria que... Meu Deus, nem sei se eu conseguiria. Mas fiz um acerto com meu pai, que a gente faria numa escola particular, uma faculdade particular aqui em Joinville, que ele pagaria toda a faculdade. Quando eu começasse a exercer a profissão, eu devolveria metade da faculdade para ele. Tudo acertado, assim, toda a minha vida acertada. Eu estudando igual uma cachorra velha. E aí, antes de fazer o vestibular, isso foi em 2008 ou 2007, alguma coisa assim. E aí, antes de fazer o vestibular, a minha sogra me chamou. Que eu falei que fazia parte do contrato, né? Quando a gente foi para namorar, o Lipão, quando a gente estava namorando, prestes a casar, faltava assim 1 ano para casar, Lipão falou: meu pai me chamou para ser integral na igreja. Eu falei, tá de sacanagem, né? Porque a gente tinha outros planos, inclusive transferência da faculdade, eu queria ir para Curitiba. Enfim, ele tinha sido chamado por uma empresa enorme em Curitiba, na área dele, que ele já estava cursando, enfim. Então, estava tudo preparado. Eu falei, caraca, eu vou ficar em Joinville. Tu vai integrar na igreja, vai ganhar quase nada para trabalhar lá. Ele começou, na verdade, ganhando nada e depois começou a ganhar um pouquinho.
falei, eu não vou conseguir sustentar, gente. Eu também vou começar a faculdade. Faculdade é barra pesada, eu não vou conseguir trabalhar. O que a gente vai sobreviver, né? Eu falei, não quero, nunca quis ser esposa de pastor, nunca quis. Foi, a gente meio que. Cada um foi para um lado, né? Ele me respeitou e tal. E só que, enfim, a gente se amava, então voltamos atrás, conversamos. Eu falei, tá. Mas assim, tudo bem. Então vamos ficar juntos, vai dar tudo certo, você na igreja. Mas assim, o que eu quero que você espere de mim é que eu seja um membro comum da igreja. Eu vou no culto, eu vou nos eventos, ajuda ali, né? Acompanho alguma menina e tal. Mas é assim o máximo que você vai ter de mim, porque a minha vida vai ser uma vida voltada para as coisas que eu amo, que é eu quero estudar medicina, eu quero passar, eu quero viver isso, é isso que eu quero. E aí ficou acertado. Então, tá bom, fechou. Você é o pastor, você é um membro comum, né? Eu falei pra ele, eu não sou nem esposa de pastor. Você é a esposa do pastor. Não me vem com esposa de pastor. Tu é o pastor e eu sou o membro comum da igreja. Como se desse pra viver assim. E tu achou que isso eu ia achei dar certo? Que ia dar certo. E aí, tudo certo, eu estudando e tal. E aí, minha sogra, é porque assim, era tudo muito rápido. O vestibular era final do ano. No outro ano, se eu passasse em nome de Jesus, era a minha ideia. Era começar. E aí minha sogra chamou a gente ali para julho, agosto. Falou assim, ó. O vestibular era novembro, dezembro, alguma coisa assim. E aí a minha sogra falou assim, ó. Eu tô com uma ideia. Chamou, nunca me esqueça, numa sorveteria chamada Paviloche aqui de Joinville. A gente sentou lá, ela falou assim, eu tô com uma ideia. Eu creio que Deus tem direcionado a gente, como igreja, a abrir uma escola por princípios aqui em Joinville. E Deus colocou o seu nome no meu coração de você vir junto comigo nessa. Nós duas abrir uma escola e tal. E eu, gente, que doida. Que ousada. Como que abre uma escola, né, gente? Aluga um espaço? O que faz, né? Como é que se faz isso, né? Gente, zero ideia. Tipo assim, nada a ver comigo, assim, sabe? E eu fiquei só ouvindo aqui, ó. Falei, como é que eu vou conciliar, né? Todo o estudo, estudando, nem sabia se ia passar. E se eu não passasse, ia estudar mais ano que vem. Ela falou... Aí eu falei, não, eu te ajudo, claro, né? Sei lá o que ela queria de mim, né? E aí ela falou assim, não, então, mas para isso, tu vai ter que mudar o rumo, né? Tu vai ter que fazer uma faculdade de pedagogia. Falei, como? Não vou fazer isso, né? Não, como eu vou fazer? Tá tudo certo, minha querida medicina, eu vou dar um jeito de passar. Não, essa é a minha vida e tal. Não, vai para casa, pensa e tal. Eu cheguei em casa, falei com meus pais. Até assim, o preço da mensalidade era completamente diferente. Era assim, sabe quando tudo vai pro chão, assim? Eu falei, olha, eu não vou estudar para pedagogia coisa nenhuma. Eu vou fazer o seguinte. Aí o que eu prometi para ela? Falei, olha, vamos fazer o seguinte. Faço a faculdade. A de pedagogia era antes. Os cursos de... O vestibular. Licenciatura era antes. Depois tinha exato, sei lá, não lembro os nomes. Lá era por categoria, assim. E o da pedagogia era antes. Eu falei, não vou estudar. Eu não tenho nem não vou estudar, não vou... Vou fazer o vestibular assim mesmo. Vou me inscrever, vou fazer o vestibular. E depois faço o de medicina, né? E aí... E era meio assim, saía os resultados, iam saindo, assim. E era bem próximo. Aí fiz. Eu falei assim, só que é o seguinte. Eu vou desistir de medicina. Se eu passar porque tem categoria, né? Tipo, tu recebe a tua nota com o teu grau ali de... E aí, se eu passar entre os 3 primeiros da minha turma, né? E aí, é óbvio que eu não ia passar, eu estudei, né? Óbvio, eu botei isso bem assim, bem elevado para tipo... E a galera estudando, querendo passar, né? Aí fiz vestibular. E aí, quando saiu o resultado, eu saí em 3º lugar do curso de pedagogia. De todas as turmas do curso daquele ano, eu saí em 3º lugar. E eu fiquei aqui, ó. Que absurdo. Que droga. Foi minha sogra que corrigiu essa prova. Eu falei, inacreditável esse resultado. É ridículo isso. Não tem possibilidade de isso ter acontecido. Tu era nerd assim na escola, tipo CDS? Não, eu era muito esforçada, mas assim, imagina. Era pra fazer pedagogia. Aí eu falei, nossa.
Ferrou. Ai, chorei muito, chorei muito, chorei muito. Adeus, Grey's Anatomy. Adeus. Até hoje eu sou muito assim, eu gosto de conversar com médicos, assim, eu acho o máximo, eu acho brilhante, eu acho lindo. Eu tenho vontade de abraçar os médicos, eu acho a coisa mais linda. E Eu ela acho eles gosta, ela vai em tudo que é médico, Eu né? pra se odeio. identificar, pra se- Eu odeio. eu Dou amo. todas as minhas forças. Eu amo. Se me Eu já desse fiz uma várias faculdade, cirurgias, eu adoro uma Eu não cirurgia faria, só pra ficar olhando. não faria, mas eu acho interessante. Nunca faria, hein? Fiz Pode estágio ser no hospital, algum- achava Não. muito legal. Eu acho lindo. eu Mas acho não, lindo. não trabalharia todo dia, assim, acho que é muito pesado. Ai, eu acho mas coisa tá. mais linda, eu acho lindo. Ainda dá tempo. Dá. Tá nova, tá jovem, tá Eu com 60 bonita. anos lá tentando. E aí, enfim, daí abandonei de vez, não fui no vestibular. Sabia E que tô eu ia aí passar frustrada mesmo. até hoje. Aí tô aqui frustrada, meio capenga, Anêmica. Xoxa. anêmica, xoxa. Não, brincadeira. E aí fiz pedagogia e tal, abandonei, falei assim, não, é isso aqui que eu vou fazer, Deus vai abençoar e tal. Hoje faz muito sentido, né, o que eu fiz. E aí foi assim, e aí comecei a fazer, logo em seguida a gente já começou a escola, então eu estava cursando e abrindo a escola. Eu fui coordenadora pedagógica da escola por um ano. E, enfim, foi um processo assim. E aí meio que foi natural. Nessa temporada que eu fazia faculdade, eu trabalhava numa imobiliária, eu era caixa de uma imobiliária. E todos os meus empregos foram, eu fui lojista, eu era vendedora de enxoval e móveis de bebê, depois fui para imobiliária, depois fui para a escola. E aí, da escola, eu não fiquei bem pouquinho, acho que eu fiquei 1 ano e pouquinho, assim. O Lipão falou, ó, Lari, preciso de ajuda com as mulheres da igreja. Eu sei que tu teve lá teu contrato, mas assim, ó, não vai estar Amiga, dando. esse contrato faz horas Esse que já não... contrato aqui, ó. E aí, enfim, eu já estava muito envolvida com a igreja, né? Então, assim, eu já liderava muita coisa, os GPs femininos que tinham, começou comigo, então eu e a irmã do Marquinhos, a Ellen, depois Thalita, daí veio vindo. Enfim, teve a área das mulheres, assim, começou e eu já estava muito envolvida. Então, meio que a igreja só oficializou o que eu já fazia, né? E aí eu vim integral de verdade, enfim. E ali começou toda a minha luta, né? A luta emocional, enfim, começou ali, né? Fazendo as contas, eu acho que eu entendi por quê, Gal. Comecei na Foi igreja. quando eu comecei a trabalhar. Faz todo sentido. Não recomendo. É maravilhoso. Não, e aí, enfim, foi esse processo. E aí, caí aqui. Mas por que eu fiz toda essa volta, né? Para dizer, nunca foi o meu sonho. Nunca, assim, puxa, sonhava, achava lindo as mulheres pregando. Não, nem sabia, nem conhecia ninguém, sabe, assim. Tava com a cabecinha em outro lugar. Era meio que, tipo, e na verdade era uma imposição com Deus. Eu falava, Deus, isso não. Tu tem que me respeitar, né? Tu vai me respeitar, tu vai me ajudar em outras coisas. E aí, no fim das contas, estou aqui, vivo isso, não por fazer as contas para chegar nesse lugar, mas porque nitidamente Deus, assim, foi encaminhando das formas mais bizarras, assim. Mas existe um elemento assim que é meio comum às pessoas que vivem assim do ministério, que é o desejo de não estar ali. É um contrassenso, porque às vezes as pessoas que querem muito e que forçam situações e querem abrir portas, às vezes até a chute, né? Assim, né? Não literal, mas elas acabam trilhando um caminho que elas não conseguem prosperar, que é como se Deus não... Pegam atalhos. Né? E agora aqueles, de uma forma muito sobrenatural, que às vezes não têm a vontade, ou não sonham, ou precisam abrir mão de algo para estarem ali, eu acho que o nosso coração já vai mais alinhado, né? Porque a gente entende Tu tá ali por Jesus. que não é que tu não tá ali porque tu deseja um cargo, ou porque tu deseja uma racional, posição. Um entendimento. Não né? que não haja o caso de pessoas que, né, têm um Amavam sonho, e- desejam tal, mas é bem Sim. interessante perceber. A maioria das histórias, né, são assim. Agora, uma coisa que eu queria dar uma dica, assim, não force situações, sabe? Não crie constrangimentos, não coloque, não se ofereça para isso. Isso é uma coisa que eu acho que em toda a minha vida, vendo pessoas que tomaram essa atitude, nunca deu certo, né? Eu já vi pessoas que acabaram tendo um ministério falido, assim, espiritualmente, né? E acabaram tendo que sair, enfim, porque realmente criaram situações. Então, não se ofereça, não se coloque à disposição, né? Assim, no sentido de chegar e dizer, olha... Sim, de forçar né? a barra, De forçar a barra, né? Claro, a gente tem que estar à disposição em Deus. Porque realmente não é esse o caminho.
a escolha e o levantar e as portas é Deus quem abre. Sim, e se você não for chamado para isso, não for o que Deus tem para tua vida, vai ser muito pesado, porque já é muito desafiador tendo o chamado, né? Já tem os seus pesos, tem também seus privilégios, mas é um chamado ao sacrifício, né? Não é fácil trabalhar na igreja, trabalhar com pessoas, cumprir esse chamado. Quando você não é chamado, as coisas não vão fluir, vai ser um peso, você não vai ter estrutura espiritual até, né? Não. É porque o que acontece? Quando você, por exemplo, sei lá, pegar qualquer outra profissão, pegar um dentista, dificilmente alguém vai falar assim, né? Deus me chamou para ser dentista, então, portanto, me dê essa vaga, né? Porque, enfim, quando tu vai para se colocar um emprego, você não mete Deus no meio para que seja uma abertura de portas. Porque quem tá te contratando vai falar, tipo, a não ser que sejam tudo crentes, sei lá, não sei, enfim. Mas eu não consigo imaginar que esse seja um meio de convencimento das pessoas. Por quê? Porque isso é muito subjetivo, tipo, né? Deus me disse, então, porém, você tem que engolir o que Deus disse, embora você não queira. Mas isso, em contrapartida, no que se trata de funções e dentro da igreja, cargos, né, enfim, integral e tal, salariados ali, isso é bem comum, né? Muito eu vejo comum. pelo Lipão, por exemplo. Tem várias pessoas que quando ele... Isso não acontece comigo, eu não lembro, assim. Mas com o Lipão, já vários casos assim, dele ficar super constrangidos, né? Da pessoa sentar ali e falar, olha, pastor, eu marquei... essa conversa com o senhor, porque assim, é bom que você saiba, né, o que Deus me disse, até para a gente poder ver como a gente vai viabilizar isso, né? E Deus disse que eu vou ser pastor aqui em Joinville, na igreja na Onda Dura e tal. Eu falei, pô, quem é você? Quem você é? Tipo, não é assim que funcionam as coisas, né? Então, mas isso quer dizer que Deus não fala? Não, claro, a gente não é enfim, não é que a gente não acredite que Deus fala, mas que Deus testifica através da própria igreja confirmando isso, né? E isso vem como? Com o trabalho, com a disposição. Por exemplo, várias e várias situações aqui na igreja são de pessoas que, assim, elas estão tão envolvidas voluntariamente... Assim, que a gente só oficializa. Tipo, nunca veio... Olha, oi, tudo bem? Olha o que eu tenho feito. Na verdade, nós, liderança, sempre estamos olhando para ver em que áreas a pessoa tem crescido ao ponto de que ela se faz necessária, que essa voluntária se faz necessário ao na ponto equipe integral, de só oficializar para a igreja. Na verdade, né? a gente só observa para quem Deus já deu autoridade. Né? Exatamente. Mas sabe uma coisa que eu acho que é interessante? Às vezes, assim, quem está mais distante dessa realidade... enxerga só os privilégios. Eu ia falar sobre isso. Sabe? Vamos supor o que a gente pode dizer aí de privilégio? Às vezes uma honra que é recebida. Assim, até um certo glamour que uma tem visibilidade. Em torno, né? Tipo, poxa, elas estão lá num podcast. Poxa, que legal, elas têm essa oportunidade, são ouvidas. E a pessoa cria na cabeça dela que é maravilhoso. E que a gente só faz isso também, né? Isso, ou então que é isso mesmo, assim, tem só benefícios, né? Porque eu percebo muito assim, né? Até aqui no Pod Nosso a gente toma um cuidado de abrir algumas coisas, porque... A gente toma um cuidado? Não, a gente já tomou esse cuidado? A gente toma... A gente toma. Vou tomar um cuidado agora. Tome Life. Cadê o Suco Life aqui? Hoje era dia de Acho Suco que não Life. foi muito bom, porque eles não mandaram mais. Não mandaram Gente, mais. foi tão boa a nossa propaganda, Foi ótimo. tão Foi maravilhosa. ótimo. Vou recortar e mandar. Falar Recorta, qual que é? recorta. Qual que é? Eles nem viram, eles viram. Deus mandou dizer pra você, Life. Aquela... Não, mas assim, eu acho que talvez... É que a gente também não pode expor muito. Talvez não é nem aqui no Pod Nosso, mas a nossa vida como um todo, a gente acaba não expondo muito por um cuidado, né? Com as pessoas da igreja, com as ovelhas, mas às vezes as pessoas não veem o sofrimento que tá por trás. Exatamente. Né? E aqui eu não quero fazer um jogo de vitimização, meu Deus, é horrível. Acho que toda profissão tem o seu lado difícil, mas, é bem difícil, né? Não, e as pessoas não veem isso porque a gente guarda isso. Porque faz parte e guardar assim, isso. Nós servimos numa igreja
que tem muitos benefícios, né? É graça de Deus conosco. Mas a nossa igreja tem muitos benefícios. A gente tem uma certa visibilidade, o que também atrai o olhar das pessoas, né? Em cima. A gente tem um bom salário, a gente não, Uma né? estrutura legal, Mas o essa espaço. não é a realidade de 90 e, sei lá, Sim. não fiz uma estatística aqui, mas, sei lá, 95% das pessoas que vivem do ministério. Essa não é a realidade. A esmagadora maioria são pastores de igrejas pequenas que vão passar por muitas necessidades. Eu conheço homens de Deus, pessoas assim, ó, meu Deus, que vivem em cidades pequenas, que não têm recursos financeiros, que precisam, às vezes, trabalhar de Uber para poder pagar o sustento, que a igreja não tem como pagar. E são homens de Deus, chamados por Deus para viverem o ministério, né? Então, eu acho que as pessoas, às vezes, idealizam essa realidade, mas não é a realidade da maioria, até mesmo de implantações, igrejas, do nosso próprio campus. Às vezes, a nossa igreja é uma igreja que tem um número de pessoas grande, favorece muitas coisas, mas tem igrejas da nossa, né, denominação mesmo, assim, por dizer, que são igrejas pequenas, que a pessoa vai lá, vai limpar, sabe? Não vai ter, e ele vai trabalhar muito, se doar muito. E que eu acho que também, é óbvio que tem aí a parte, essa questão da região, envolve muita coisa, Muita né? coisa. Muita coisa, mas é também de um crescimento mesmo de ter esse tempo, esse processo, né? Porque, por exemplo, a Onda Deus, nossa, a gente é muito abençoado por Deus em vários aspectos, né? Em todos os aspectos. Mas o início, Nem sempre sabe assim, foi o início assim. de um sonho, nossa, tá doido. Mas sabe o que eu penso, além disso? É que talvez igrejas nunca vão ter esse Sim. processo. E aí, por isso que eu falei, depende dos casos. Eu acho que Eu acho que, assim, a graça de Deus fez com que essa igreja tivesse esse tamanho porque foi a vontade dele. Mas tem igrejas que nunca vão. E não tá errado. E não está errado, são homens de Deus. Eu sempre lembro de uma história que o Marcos Witt foi uma vez ministrar numa reunião de pastores e sentou numa roda de pastores e tinha um senhor do lado dele, um pastor mais velho, assim, e ele perguntou: pastor, compartilha comigo. O Marcos Witt é muito bonachão, assim, muito querido, né? Compartilha comigo, assim, essa experiência da sua igreja, como é que está sendo a sua igreja. E o pastor falou: mas, pastor, eu não tenho nada para dizer para o senhor, minha igreja é uma igreja pequena, só tem 60 membros e tal. E aí ele trouxe isso, ele falou: não, pastor, o senhor tem, porque Deus destinou o senhor para cuidar dessas 60 pessoas que são tão valiosas quanto as, sei lá, Exato. 20 mil, 30 mil que eu cuido. Então, assim, às vezes as pessoas querem aquele lugar e Deus não separou aquilo para elas. E não é porque elas são pecadoras. Ou que deu errado. Estão fazendo errado. Somos pecadores, né? Entenderam o que eu quero dizer? No sentido Sim, de que sim. estão fazendo algo errado, né? Não é porque Deus chamou para aquilo ali. Chamou para estar num lugar que talvez não seja uma capital, ou seja um lugar que tenha um Sim. glamour. E aí? Entendeu? Será que a pessoa está disposta também a pagar esse preço, ou só está visionando aquilo que ela considera que vai ser? É o conceito do que é dar certo, né? Exatamente. É o O que conceito é que sucesso. do O que é sucesso. o que é deu certo, poxa, Deus está me usando e tal. E isso aí é muito perigoso, porque leva homens e mulheres de Deus que estão à frente de uma igreja a, tipo assim, a desabar. Por quê? Porque vive dia após dia com esse sentimento de que não saímos do lugar, isso aqui tá tudo errado, olha só, Deus não faz. Será que a gente deveria estar aqui? Mas peraí, o que Deus tem para aquela história, para aquela igreja? Isso não quer dizer que... E aí eu sou totalmente contra essa coisa meio miserável, sabe? Em que não sentido? vamos evangelizar. Também. Mas em que sentido? Por exemplo, a gente foi pregar numa igreja, eu e o Lipão. E aí Lipão, lembro que chegou... Não, esse foi só o Lipão. O Lipão foi pregar numa igreja e levaram ele, ou seja, pagaram a passagem, a alimentação e uma oferta para levar o Lipão. E, enfim, levou e tal. E quando o Lipão chegou lá, a igreja ela era uma igreja, enfim, normal, e com as paredes só com tijolo e cimento. Não tinha mais nada. E aí, enfim, o Lipão ficou bem chocado, assim, porque, enfim, estava lá para servir e tudo mais, mas ele falou assim: eu não posso perder a oportunidade de falar sobre isso. Quando acabou, ele chamou o pastor e falou assim: pastor, deixa eu te falar uma coisa.
por que o senhor não pegou esse dinheiro que investiu na minha ida e talvez fizesse a parede? Ah, porque é mais importante que faça a parede? Não, mas isso é questão de que talvez é zelo. Às vezes está tão preocupado que tem que chamar público, tem que chamar gente Fazer de fora, conferência. fazer conferência, trazer um homem que está lá na internet, que tá, não sei o quê, que isso é importante. E o zelo, sabe? Aquilo que as pessoas estão sendo servidas ali na sua igreja local, na sua casa local. Não, isso não é importante, né? Perfeito. E aí o Lipão conversou muito com eles assim e falou assim, olha, para mim foi uma bênção estar aqui com vocês. Eu amei, enfim, estar junto. Só que talvez é algo que se precisa ser repensado, né? Vocês têm uma igreja maravilhosa, né? Proporcione para que seja legal para elas estarem aqui, para que elas se sintam bem, convidem outras pessoas, enfim. E foi muito interessante isso. Eu falei, nossa, mas que ousado, né? Ele falou, não, eu precisei dar o meu exemplo. Olha, você poderia ter poupado de me abençoar de estar aqui, para abençoar a sua igreja, enfim. Mas por quê? Às vezes com essa mentalidade de que dar certo é popularidade, é trazer gente conhecida. Mas isso é muito difícil, porque essa questão da popularidade está muito forte hoje, né? Hoje, dar certo, o que é dar certo? Será que é ter uma quantidade de membros? Será que talvez a pessoa, agora voltando até um pouco para o que a gente está falando, talvez a pessoa assim, o meu chamado, eu dei certo porque eu vou ser, sei lá, um pastor na minha igreja, né? Porque falando para as mulheres, você é uma líder. Talvez o seu dar certo vai ser uma boa apacentadora. E, gente, Deus vai te usar como ninguém. Não é uma escalada. Começou como um grupo pequeno e depois eu preciso atingir uma outra, ser supervisora dentro da nossa realidade e depois não existe uma escalada. Existe aquilo pelo qual o Senhor te chamou para fazer. E aí talvez você vai ser sempre uma apacentadora. E você não vai ser derrotada por isso. A apacentadora não, você é uma vai líder ser, de grupo pequeno. Pra quem não vai sabe. ser a melhor apacentadora que você puder ser. E por que eu quero fazer isso que eu quero fazer? Exatamente. Né? Eu quero fazer por causa dos resultados disso, né? Porque, sei lá, você é admirada, porque eu vou me satisfazer, ou porque eu vou ganhar para isso, ou porque eu vou ser reconhecida por isso, ou é porque a simples e nobre sensação, né, vamos dizer aí, de estar fazendo a vontade de Deus, de estar agradando a Deus, porque é o que Deus chamou, né? Então, as motivações importam também quando a gente fala desse assunto. Muito bom. É isso. Quer falar? Não, é que eu estava pensando uma outra coisa também nesse sentido, que é da gente pensar também, né, nessa questão, focando na motivação, e se não for aquilo da forma como eu imagino que deve ser? Como é que vai ficar o meu coração? Né? Quebrado. Né? Então, assim, como é que vai ficar o meu coração? Então, eu não posso, se for vontade de Deus, que Deus me use como, né, uma pessoa que vai estar mais em proeminência, amém. E se não for a vontade de Deus? E se for a vontade de Deus, outra coisa, como que eu vou me relacionar com isso? Né? Então, isso testa muito o nosso coração. Né? Não importa onde eu vou estar, não importa onde, né, eu vou servir, importa que Deus seja glorificado através da minha vida. Né? Agora, se tratando de rotina, né? Eu acho que muitas pessoas têm essa curiosidade, assim. O que especificamente... O que vocês fazem? Ficam vocês lendo a fazem? Bíblia? Oram, leem a Bíblia na casa de oração. O que vocês fazem aí, Cauane? O que você faz? Meu Deus, é muita coisa. Assim, Por onde começa? Já tive várias funções, vai mudando, né? Já assumi familiarizando, que é a escola de membros que a gente tem aqui, Metanoia, que era onde a gente fazia eventos para vir as pessoas de fora, e aí depois os batismos. Já tive várias funções, vou falar o que eu faço hoje, tá? Sim. Hoje, na Ondadura Joinville, nós somos da Ondadura Joinville, temos Ondadura em várias cidades, mas a gente trabalha aqui, né, em Joinville. Eu sou responsável por... agora eu assumi recentemente o Ministério de Artes, então a parte mais pastoral, né? Nós temos quem dirige artisticamente, temos as pessoas que são responsáveis por cada área, mas de ter uma liderança pastoral sobre eles, encabeçando, à frente dos projetos, dos sonhos, dos espetáculos, então eu assumi isso. Cuido também de uma equipe de psicólogos que nós temos aqui na igreja, que a gente oferece serviço voluntário, workshops, palestras, assim por diante, cuido disso também.
lidero junto com o Geise o Soma Universitário, que é o nosso Ministério de Jovens, e o Somanil, que é o nosso Ministério para os adolescentes. Agora, como eu estava saindo de licença, eu estou sem uma área pastoral, mas essa sempre foi a coisa que eu mais trabalhei, tendo uma área pastoral, onde eu cuido de grupos pequenos, de liderança de mulheres, cuido de líderes e daí das ovelhas também. Então, o grosso do trabalho mesmo é esse cuidado com as meninas, com as mulheres, aconselhamento, visita, atendimento, conversa lá, conversa cá, ministrações, pregações quando existe a necessidade. E agora eu também cuido da parte de redação, né, produção de textos, à medida que existe a necessidade. Hoje é isso que eu faço, né? E a Cal, é legal também levantar assim que a Cal, ela é psicóloga também, né? E aí, isso também é legal trazer isso, porque tem a ver com o chamado também, né? Não necessariamente tu vai ocupar psicologia dentro da igreja, porque aí tu é uma profissional, né? Mas como a gente é integral, a gente acaba sendo usado por Deus em várias outras coisas. Tu pode ser usado por Deus como um médico, pode ser usado por Deus como um dentista, tu pode exercer de forma integral a tua profissão. Então a Cal também exerce, né, Cal? A tua profissão como psicóloga, né? Com projetos, né? Agora vai ter... Querem divulgar meus projetos? Exatamente, Querem me dar... deixa contigo, onde vai. Vocês querem me dar uma abertura para eu divulgar meus projetos? Eu acho que então seria vai passar caso. aqui, pessoal, meu link. Nos tempos se livres que eu não estou envolvida com a Não igreja... sei se vai, porque não tem passado nada aqui. Eu desenvolvo alguns trabalhos nisso, mas... É que assim, a gente fala, parece tão pouco, né? Mas como a gente é uma igreja grande e a gente tem muito essa preocupação com o cuidado das pessoas, acho que essa é uma característica bem forte da Onda, é aí onde mais está concentrado o meu tempo, porque é muita gente, né? E as pessoas têm muitas demandas. A minha parte é bem... tá com o povo mesmo, junto com o Geise, a gente tá muito com os jovens, com a galera, a gente tá nos rolês com eles, a gente tá em tudo que é aniversário de 15 anos agora tem toda semana dos adolescentes, essa proximidade mesmo com as ovelhas, né? Eu assumo também quando precisa demandas mais ministeriais, assim, e já teve uma época que eu tava atolada disso, eu lembro quando a gente fazia muitas programações nos cultos, né? O Soma Universitário, que era o nosso culto que nós tínhamos uma época na sexta, a gente fazia muitos painéis e ações nas universidades, tal. Então tinha muita demanda nesse sentido, mas o maior foco de trabalho mesmo é o cuidado com as pessoas. E isso é WhatsApp, áudio, tá no hospital de madrugada com a menina que tentou suicídio, tá visitando porque não consegue ir até a igreja porque tá depressiva, e aconselhamento. Então, acho que o maior foco do meu trabalho é essa parte de cuidado, mas precisa assumir alguma demanda mais ministerial. Então, aí vai muito de acordo com a necessidade, e a Onda, ela é uma igreja muito dinâmica, né? Então, muda muito, assim, as nossas funções de acordo com as necessidades, e eu gosto disso, porque a gente se desafia, aprende. Mas o foco mesmo é essa parte mais de pastoreio, cuidado, liderança. A minha área é totalmente ministerial, né? Diferente da Cal, eu não tenho uma área pastoral, apesar de já ter feito isso durante muito tempo na minha vida, né? Mas hoje na Onda a minha área é totalmente ministerial. Então, tudo aquilo que está relacionado com as crianças é comigo, né? Desde produção de material, produção de culto, liderança da equipe. E aí vai aí uma infinidade de coisas, né? Durante toda a semana. Todo o nosso material, ele é nosso aqui da igreja, né? Então, tudo tem que ser feito por aqui. Material para todas as idades. Então, eu tenho muita demanda de ficar fechada. Não é só chegar lá na hora do culto e ir na salinha das crianças e dançar uma música engraçada. Não, assim, é bastante... Até esses dias a gente estava numa reunião de ajuste da conferência, e aí alguém falou assim, não, mas não é conferência baby, né, que é só ele vai ficar com as crianças, né, cara, eu falei, não, só um pouquinho, vocês estão pensando o quê, que eu tô fazendo nada aqui dentro? Porque as pessoas não têm a mínima ideia de toda, e claro, tudo as pessoas tá não estão ali no né? dia a dia, não tem como saber, né, mas existe uma demanda por trás, assim, muito de preparar a aula, de, né, ver como é que vai adaptar conteúdo. Então, por exemplo, pega uma aula lá, tem a parte, como é com criança, né? Então, tu tem que fazer uma adaptação do conteúdo para a idade, uma adaptação sensorial, como vai trabalhar com baby. A semana daí fizeram as caixas, não sei o quê. Então, é muita demanda de estar dentro do escritório trabalhando mesmo, né? Então, assim, eu entro lá e nunca mais saio, porque fico lá fazendo coisa. Então, tem bastante coisas disso, né? E, claro, disso ainda demanda a liderança da equipe, tudo que é em torno... Porque, assim, na nossa realidade, aí também o universitário também... A
acaba que meio que roda uma igreja, né? Paralela à igreja, né? Que tem todas as funções. Quem vai ministrar o louvor, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. É toda uma estrutura de igreja, só que menor, dentro da própria igreja. E a gente tem isso, né? Até recente a gente teve o Imersão Ministerial. Para quem não sabe, é um evento que a gente faz anualmente na Onda, que a gente recebe pastores e líderes de fora. Então, de outras igrejas, né? De outras igrejas, onde a gente ensina e mostra tudo como que a gente trabalha aqui em todos os ministérios, né? Até ano que vem vai ter de novo, é legal convidar, né? Os pastores, líderes da sua igreja. E as pessoas acham, assim, que a gente só chega lá no culto e as coisas estão prelim, né? Mas não, existe uma ordem de culto, existe cada equipe, backstage, base de apoio, base pessoal. Então, por exemplo, quem lidera culto, né? Vou pegar o meu exemplo ali, que é o culto de sábado à noite dos jovens. Por trás daquilo que as pessoas estão participando, onde tem um louvor, uma palavra, os avisos, as pessoas louvando, tem várias coisas acontecendo, porque a gente tem essa cultura de estar muito atento aos detalhes, o que está passando no telão, a iluminação. Então, acaba que até às vezes participar de um culto pra gente tem esse tom, né, de trabalho, de atenção, de detalhes, Meu né? Deus, suor no sovaco, o culto inteiro correndo Resolvendo pra cima e pra baixo. coisa. Quem botou isso no telão? Sai correndo. Eu dos cultos, eu passo todo o tempo do culto no celular, cara. Eu até quero deixar isso aqui Um registrado. pedido de perdão. Irmãos, porque às vezes quando Não eu sei... é Instagram? Não é. É porque é toda hora um B.O. É aquele criança que bateu a cabeça, chama não sei o que lá, o fulano não sei o que, o coisa que não passou o número no telão. Eu passo, se eu tô na igreja, eu tô em função do Kinder, né? Esses dias eu até sentei mais atrás, porque era tanta coisa, que eu falei, gente, eu já tô constrangida, tive que me levantar e sentar para trás, porque eu tava com vergonha, assim, de ficar o tempo e levanta e vai, levanta e vai, levanta e vai 300 E é vezes. bom você falar isso, Lê, porque as pessoas não devem se inspirar em nós em como cultuar, vamos dizer assim. Claro que também tem dias que a gente, por exemplo, no domingo, geralmente eu não tenho nenhuma função específica como eu tenho no sábado. Então eu me solto, eu cultuo, eu louvo, não presto atenção em nada. Mas você que tá ali, você veio para cultuar. Não se inspire em nós que vamos estar correndo, né? Não. De um lado para o outro, vai lá na mesa de som e volta para trás do palco. Então, precisam entender que pra gente ali, ainda que seja um culto e nós adoramos a Deus, ouvimos a palavra, damos um jeito de isso não se tornar uma coisa também negligenciada, porque somos cristãs comuns, mas pra gente também, a gente tá trabalhando, a gente tá servindo, e não só como um voluntário comum. A gente vai responder no final por aquilo ter funcionado da melhor forma. Então, nós somos, inclusive, contratadas para de maneira integral, fazer aquilo acontecer, né? Então, não fique no celular no culto. Só nós podemos. Tudo isso pra Até é bom dizer te falar, porque às vezes as pessoas ficam... Eu imagino que as pessoas ficam achando estranho, né? Porque a gente tá sempre ali, manda uma coisa Sim, e fulano e não deu, e entrou, o Pix não funcionou. Fulano, o Pix não tá funcionando aqui no telão, não sei aonde. E na live, não deu errado. A gente fica o tempo inteiro assim, né? Meu Deus. Hoje eu lidero o culto de domingo à noite, que é o nosso culto da noite ali, da família. Eu trabalho com as mulheres, então a parte mais pastoreio é atendimento, pregação. Então, a gente tem vários eventos, a gente tem eventos de mulheres, né? Teve conferência há pouco tempo e tal. E tem o secreto, que é uma vez no mês, que é o nosso encontro de mulheres restrito, bem legal. Bem secreto. Bem secreto. E, enfim, hoje eu não tô com uma área, né? Então, eu fico mais esse geral com as mulheres. E trabalho, que é o que mais toma o meu tempo, assim, de forma bem, bem pesada mesmo, que é de segunda, que é a parte da liderança, da gestão da comunicação, né? Então, eu faço toda a gestão de demandas, de toda essa área mais expressiva da Onda, que se expressa, eu quis dizer, né? Das redes sociais ali. Então, entra as redes sociais, entra todo o material que vai para os cultos, nos telões. Canal no YouTube, tudo Spotify. que tem a ver com redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok. Tô tentando lembrar da galera. A gente tem TikTok? A gente tem TikTok. Não sabia. Agora Aqui, temos. ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, os pastores. Gente, eu vou até baixar. Nós vamos fazer falar hoje. mesmo Tu que não tem viu ali a tanta nossa besteira. Você pauta? não viu? A gente vai dançar hoje. Tô brincando, gente.
Lembra que uma vez a gente fez um... Sim. Meu Tá muito Deus, falido, foi nunca mais. Foi só uma ideia que péssimo. morreu. Morreu. Não sabe fazer. Ai, gente, não tem nem idade pra isso, mas... Então, toda a parte de design, enfim, tudo é muito maravilhoso essa A Lari área. que faz as artes. Assim, eu faço todos, gravo todos. Inclusive, eu que tô gravando, a gente... Né? Lidera Não, eu lidero. uma equipe Eu grande, né? lidero uma equipe grande, de 10 pessoas. Acho que estamos em 10 pessoas ali. Muito. Ai, eu sou apaixonada. Meu Deus, me encontrei. Aquela que sempre volta Ah, nesse isso assunto. sempre se encontra. Mas eu acho que dessa vez eu acho que ela super se encaixou mesmo na função. Não sei. Acho que vai ficar uns 10 anos nessa função. Ah, daí depois eu quero me aposentar. Ah, sim, Ai, com Deus 40. me Sabia, chega. pastor não se aposenta, amada. Toda a não, vida é aqui, ó. jubilado. 108 Jubilada. anos. Ai, não, eu Não, quero é muito fácil. viajar, gente. Ai, eu quero ser rica. eu Mas quero é ser- isso. Tô brincando. Mas as pessoas, até isso, elas têm uma ideia muito, meu Deus, muito errada de como funciona. Por exemplo, que as pessoas pensam, né? Poxa, elas viajam, elas vão ministrar. Gente, é um horror. É problema puxando pro... Gente, assim, ó, se as pessoas soubessem como é horrível. Soubesse. Oh, tem que Não, fazer a maioria... um episódio não, muitos só. são bons, É que- Não, mas Letícia. assim, ó, não, eu Tem que quero fazer um esclarecer. episódio não é só que é de ruim estar perrengues lá. do ministério. É isso que eu tô dizendo, assim, ó. É que não é ruim, é maravilhoso estar com os irmãos. Eu, principalmente, adoro. Sim. Eu adoro, faço amizade, eu amo. Não A é Letícia, isso. Ela vira a melhor amiga das pessoas. Eu levo a Letícia, vai viaja comigo? Ela é a cheia do rolê. Eu sou É, a ela é minha queridona. assessora nesses momentos. Gente, ela foi minha melhor amiga. Segue, pega contato, Instagram, WhatsApp, coisa. É que eu gosto de gente diferente, eu acho legal. Eu gosto da pessoa, outra cultura, eu já quero saber como é que é. Eu gosto. O problema é eu que sou assim, meio ó. bicho do mato. A Larissa aqui, ó, toda errada. Eu fico aqui bem quietinha, só esperando a minha vez de entrar, De comer. de comer. Enfim, cada história. Enfim, mais ou menos, cara. Mas é que assim, ó, é um perrengue. E aí, tipo assim, é viagem. E aí tu não cansativo. dorme. Tu chega nos lugares tudo errada. A tua cabeça tá explodindo. Nem sempre conseguiu tomar banho. Não conseguiu É, tomar os- banho. os voos é Tu tudo de levou a roupa, madrugada. foi a roupa errada. É um calor desgraçado, é um frio horroroso. Umas coisas- Tudo amassado. Tudo amassado. O ferro no Cara, hotel não tá funcionando. A voltagem é outra. A vontade é outra, o secador não deu. Cara, então assim, e assim, ó, e tu pensa assim, aí tu É um milagre chegar lá, em cima do palco. É um verdadeiro milagre. quando tu chegou lá, Cara, tu chegar pensa, lá, aplaude, tu pensa... aplaude essa irmã, Eu ela venceu. consegui. É muita. Não tem um glamour, assim, que as pessoas pensam, sei lá, que a gente fica viajando, conhecendo gente famosa. Não tem nada disso. É É bem servir cansativo. a igreja. A gente vai pra servir. A pessoa vai lá pra ministrar. Gente, eu já ministrei, assim, daí tu pensa assim, gente, eu não tô com a mínima condição de falar nada, assim, eu tô muito cansada, eu tô com muito sono, eu tô muito exausta. Nossa, O que eu com estou fazendo febre. aqui? Lembro de já ter, tipo, tido que pregar com Doente, febre porque é. não tinha ninguém pra substituir. Eu também, já Ou passei. então, assim, eu lembro de uma situação que o culto era 10 da noite, que a gente tinha um universitário, e o pastor Lipão ia pregar e não deu tempo de chegar de viagem e me avisaram Porque ele às gosta 8 de da viver noite. assim, perigosamente, né? Me avisaram às 8 da noite. Às 9 já era o pré-culto com todos os voluntários. Eu tive 1 hora para preparar a pregação. E quem tá ouvindo talvez não tenha muita noção. A gente leva bastante tempo, porque não vai chegar lá e falar Eu qualquer mesmo levo coisa, né? dias. E não é uma coisa que tá no meu coração. Existe uma série de mensagens na igreja. É aquele texto que tá todos os cultos, né, ouvindo. Meu Deus, muito perrengue. É muito perrengue. Ah, eu já... mas é legal demais. Não. Claro, são perrengues bons, né? Tem gente que passa Exata. perrengues. Mas é que as pessoas assim, não muito sabem. tenso. História As nova. pessoas não têm É. ideia das coisas que acontecem, entende? Pensam que, sei lá, que a gente Fora desceu gente linda e que- bela lá e foi fora recebida no coisas que motel. você E que fala. deu tudo certo, deu umidade. Fora coisas que você fala, conselho, você é mal interpretado. Ixi, nós vamos poder né? fazer só um episódio só disso, É. amiga. Só das tragédias. Tem... Que eu já passei cada... Gente, a gente não tá reclamando e a Ai, gente não tá dizendo que não. outras profissões também não têm suas dificuldades, Não, né? não é isso. Mas é que eu pra as acho pessoas saibam legal o outro lado. esclarecer isso, porque às vezes as pessoas, elas têm essa coisa do chamado e querem, e é bom a pessoa saber da realidade. Como é? É que nem a pessoa, por exemplo, quando vai ter o primeiro filho. Ela cria um mundo que vai ser tudo lindo, o bebezinho vai dormir lindinho ali, e daí, às vezes, ela se defronta com a verdade e fica muito mal. Agora eu vou fazer uma pergunta interessante. O que que... Ah, agora vamos pegar vocês. O que que vocês fazem, ou pelo menos já fizeram na onda dura, na igreja? Porque, não, tu já também teve outra experiência de trabalhar em outras igrejas, né? É, pode contar também.
que vocês fizeram ou fazem, porque tem que fazer. Tudo. Aquela... Tudo, gente. Não gosto de nada. Eu sou contrariada o tempo inteiro. Não, que você, tipo Sim. assim, ó, tipo, essa função eu faço porque assim, eu entendi por obediência, Jesus, tem que ser eu, vou fazer e tal, foi me pedido, eu vou fazer. Mas não era o que você escolheria, você curte outras áreas, por exemplo. Não quero começar, expor. gente? Eu posso começar? Não quero expor. Eu vou começar, então. Eu me lembrei de uma coisa tua, tu sabe o que é, né? Sim. Sabe? Não vou expor. Pois eu falo. Ó, quem assina o YouTube Plus vai receber essa informação. A galera pode nosso upgrade, eu falo. O extra. Mas tu já falou aqui um dia, sabia? Tu já falou sobre isso, mas as pessoas perderam, eu lembro. O dia que tu falou. É. Tu falou e ainda fiquei pensando, cara, isso aí pode dar ruim, mas não deu. Passou. Aham. Tá, depois a gente se fala. ASMR. Lari. Ó, vou dizer. Vou abrir meu coração. Não gosto de estar aqui no podcast. Eu odeio vocês. Não, eu acho assim, ó. Eu tenho mais habilidade pra lidar com bastante gente. Tudo que tem bastante gente, eu curto, eu me empolgo, eu gosto de organizar. Ó, vamos fazer aqui. Às vezes nem eu tô liderando, mas eu tô na muvuca de fazer... Pegar, acontecer. Por exemplo, o que eu amo? Quando chega o dia que tem que organizar tudo pra fazer acontecer. Por exemplo... Arraiar. Arraiar, vai estar festa caipira na onda. Um dia antes, lá, fogueira, coisa, limpando, arrumando cadeira, e tá chegando o pessoal, vamos passar isso, vamos... Eu amo essa coisa. Eu gosto de correria, tudo que é correria, tipo assim... força-tarefa, porque tem um projeto para sair, todo mundo para o que tá fazendo, bora fazer isso aqui. Eu amo organizar tudo que tá bagunçado, tudo que tem prazo curto. Eu gosto dessa adrenalina, assim. E aí, o que acontece? Por muito tempo, e continuo fazendo isso, eu tenho... Não tenho muita paciência, assim, para atendimento, discipulado, assim, uma pessoa, nunca sair do lugar. Gosta de liderar coisas Eu gosto maiores, de coisas, assim. eu assim, não tenho medo de desafio grande, assim, dessas coisas grandes, assim. Mas tudo que tudo que é, por exemplo, assim, ó, tudo que é meio, não vou chamar subjetivo, acho que não é uma palavra legal. Mas, por exemplo, chega alguém e fala, olha, né, não consigo levantar cedo da cama, vamos supor. Eu não tenho muita paciência para, tipo, vamos orar, né, deixa eu ver uma palavra do Senhor. Eu sei que deveria ter paciência para isso, né? Afinal, esse é o meu chamado. Mas eu tenho vontade já, tipo assim, caraca, brother. A Márcia sensitiva já viu? Adoro. Vai acordar dessa cama agora e Dois vai tapão levantar. na cara, levanta. Mas aí, qual é a crise? É porque tu não fala isso, obviamente. Não falo, Mas não, por eu dentro, abro a tu tá Bíblia. como? Mas Por faz. dentro eu tô tipo, caraca, eu tô aqui parada 1 hora ouvindo que a pessoa não consegue. Essa e eu é a entendo, luta. tá? Eu entendo porque eu já Mas estive nesse lugar, entendeu? De não Sim. conseguir resolver meus B.O., A de gente precisar não de tem gente. problema Mas com é que eu não precisava de ninguém. Eu também, no fim das contas, não precisei de ninguém, porque, assim... Eu também não tinha muita gente, mas, assim, todo mundo não tava vivendo isso, assim. Então, nem psicóloga eu achava que resolveria meu assunto, então meio que... Tava meio Vai que de qualquer jeito. desprezando. Assim. Então, porque é a forma que eu lido. Então, assim, pra mim, por isso que eu falei, não é que eu não faço, ou que não tem que fazer, qualquer coisa. Mas é o meu maior desafio. É, tipo, parar ali, aquele momento, atendimento. Vamos lá. Né? E, na maioria das vezes, puxa, que legal que foi essa conversa, foi legal, foi... Mas é sempre um desafio, assim. Mas você falar pra mim assim, ó, Lari, bota o estúdio abaixo, vamos ter que fazer um novo. Já tô com a roupa de ir, sabe? Tipo assim... Meu Nossa, eu sou totalmente o contrário. Eu não sei nem por onde começar a fazer um estúdio diferente. Isso me dá uma preguiça, meu Deus, um pavor, um desespero. Um outro perfil mesmo. Por isso Mas que... a gente tem que estar junto, né? Sim, por isso que Não me temos demite. vários- Você precisa de mim pra atender. Você precisa atender as minhas. Sim, é isso que hoje eu faço, assim. Faço porque amo a Jesus, porque eu entendo o meu lugar, assim. E tem várias pessoas que falam assim, Lari, às vezes vem da secretaria, assim, não. Porque eu falo, né, hoje, como eu estou em outras coisas, eu tenho esse privilégio, né, entre aspas, de dizer assim, ó, nós temos várias outras auxiliares pastorais aqui que estão para atender ali, estão paradas
esperando, Não é o teu digamos, foco né? de trabalho, Não é né? meu foco de trabalho. Então, mas às vezes acontece, Lari, tem que ser você, até por causa se identificou com você. Show, vamos atender, né? Eu faço mesmo e tal, mas assim, é o meu desafio. Assim. Mas isso é muito legal e eu acho que não é uma questão de assim, é porque tem algum pecado nisso, ou por não um gosta perfil porque não diferente, ama. É uma questão de perfil, do que Deus te chamou mesmo, né? Eu acho que é bem legal entender isso, porque até se a gente for olhar toda a nossa equipe de pastores, cada um é muito peculiar. Gente, o Dani e o Geise, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. E, nossa, eu não consigo imaginar a Ondadura Joinville sem o pastor Dani. E não consigo imaginar a Ondadura Joinville sem o pastor Geise, né? E eu poderia dar outros exemplos. Então, é muito assim, as suas características, as suas habilidades e até as coisas que às vezes você tem mais paixão, gosto de fazer, tem a ver com aquela porção que Deus quer te usar, né? Com Enfim. certeza. Enneagrama, já ouviram falar? Aquela que volta nesse assunto. Toda a semana ela tem uma hora que ela fala isso. Mas é Foi de isso, nosso tem a ver, disso. tem a ver. Muitas Claro. empresas contratam com Enneagrama, justamente porque o 7 é livre, avoado, mas precisa, mas ele nunca tem que se conectar com algumas coisas. Ninguém não deixa um 7 pegar. Sozinho, né? Aí bota um 3 porque o 3 é maravilhoso, mas não deixa o 3 criar, né? Então o 3 é economia, ele vai fazer o Lipão é 3, vai fazer com R$5. É massa, assim. Legal, tem que fazer um episódio disso. Assim. Não gosto de criança. Pecado. Não tem como não gostar. Assim, eu nunca tinha trabalhado, já falei isso outras vezes, né? Que nunca tinha trabalhado com crianças, mas eu gosto de liderar. Eu gosto de coordenar a equipe, eu gosto muito da área do ensino, assim. Então, acaba que, de certa forma, eu utilizo isso no ministério, né? Eu gosto muito de fazer o que eu faço hoje, né? Porque eu acabo exercendo. E o pastor Lipão também me deu essa Emboscada? Foi uma emboscada. Não, mas porque quando ele me chamou para assumir o Kinder, foi uma emboscada. Eu já contei isso aqui, né? Acho que já falei. Mas quando ele me assumiu o Kinder, eu falei, olha, eu não tenho perfil algum, né? Porque eu sou não sou a típica prof das crianças, né? Não tenho nenhuma característica. Inclusive, eu sigo várias pessoas que são professoras não, pessoas da área do Ministério Infantil, e eu às vezes eu até acho engraçado, porque eu digo, gente, assim, eu não sirvo para nada disso, porque é um outro perfil, né? Aquela que vai se vestir toda de Emília, Avental. que vai, né, as cartinhas, não sei o que lá. Eu não tenho esse perfil. Mas quando eu assumi a liderança, eu falei para ele, eu não tenho esse perfil, não espere isso de mim. Ele falou, não, mas não é isso que eu espero. Eu falei, então tá, então ninguém está esperando isso de mim, ok. Né? Então eu me senti livre para não ter que ser uma outra coisa. Se eu tivesse que ser essa pessoa, ia ser uma catástrofe, porque não sou eu, né? Não adianta, imagina eu, nada bem. Mas assim, o que eu me proponho hoje, eu gosto de fazer. O que acontece comigo nem é tanto do que fazer, mas assim, tem dias que eu não tô afim, sabe? Eu tenho isso várias vezes. Tipo assim, sério, por Deus... Aquela que se identifica. Hã? Aquela que se identifica. Não, é sério, tem dias que eu penso, cara, eu não acredito que eu vou ter que servir, sabe? Eu não acredito, tô acreditando. E aí a gente não tem opção, né? Então, eu acho que isso, nesses momentos, nesses dias... Tu gosta mais, pelo que eu vejo, dos bastidores de criar os materiais, liderar, do que tá ali necessariamente no trato ali. No trato, Então, isso para mim Tu gosta de cuidar de líderes. Isso. Eu gosto de pensar como é que a gente vai fazer, de organizar, de fazer o Kinder. Agora, no KinderTube também, por exemplo, eu deixei a redação para uma pessoa, porque senão eu já assumo, senão eu já faço também. Também tem que ter essa habilidade de conseguir, né? Mas eu gosto dessa parte, é a coisa que eu gosto de fazer. Não vou estar nem na gravação, gente. Só quero ver como é que vai ser. Mas, assim, eu gosto. Agora, estar ali no dia a dia, às vezes, tem coisas que eu penso, cara... É matar minha alma, né? Vou lá morta, escorrendo. Mas, assim, porque tem coisas que eu não tô afim, não tenho vontade. E aí é entender que tudo faz parte, né? Que às vezes a gente tem que fazer e não tem outra opção. E aí estamos lá, né? Contra...
a nossa natureza. Olha, pra mim, acaba que a gente vai falar do que tem que fazer, a gente fala do que a gente gosta, né? Do que a gente se identifica. Mas me assusta quando eu tenho que encabeçar algo que eu tenho que criar. Olha só como eu sou diferente de vocês. Que eu tenho que criar do zero e é uma coisa grande. Por exemplo, eu lembro de uma vez que o pastor Lipão falou, Cal, a gente vai começar a fazer um evento para receber os novos membros. E ele vai se chamar Metanoia. Pode começar. Eu falei, mas daí como é que vai ser? O que a gente vai fazer, né? Programação para eu começar a organizar. Não, tem que pensar do zero. Isso, tipo assim, me fez sofrer. E aí eu juntei uma equipe, consegui, mas é uma coisa que não é natural pra mim, entende? Eu amo, já pensei muito. Você já tem todas as ideias, é uma coisa que eu me esforço muito e várias vezes eu tive que fazer coisas assim, mas é um esforço e meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Eu oro, peço a Deus revelação. E aí eu tenho que começar daí liderar mesmo, né? Trazer gente que vai saber fazer e encabeçar essas pessoas, mas é uma coisa que me apavora, então não é tanto que eu faço com facilidade. O que eu faço com facilidade? Cuidado com as pessoas, eu amo. Aconselhamento é bem a minha área. Eu adoro, gente, eu adoro. Eu adoro, principalmente, assim, quer ver as meninas ali com 19, 20 anos, assim, às vezes que estão na faculdade, ou decidindo que faculdade, ou decidindo com quem vão casar, ou tá namorando, ou terminou o namoro, ou os primeiros anos de casado. Eu amo, eu amo. Eu sei que pra vocês como gente, como que ela ama? Eu amo ouvir a pessoa contando a história. Eu entro na história. Claro que não é com todas as pessoas. Tem pessoas que é mais maçante mesmo. Às vezes as pessoas, né? Enfim, tem pessoas que têm... Eu nunca me esqueço. Uma vez eu tive que atender 3 horas, uma pessoa ficou comigo. Foi tão desesperador, eu fiquei traumatizada, eu acho. Porque uma agonia de não ter era um negócio assim, ó, do tipo... Eu já passei. Assim, eu vou confessar que quando eu começo a atender muito, e antes de ter a Analisa, eu tava nessa rotina de, às vezes, atender, assim, das 2 às 11h30 da noite, seguido, uma atrás da outra, que eu não via nem o sol se ir da minha sala, que não tem janela, não via o dia... Fica cansativo. É muito cansativo porque tu tá totalmente ali com a pessoa prestando atenção em tudo, né? E às vezes, nessa época, eu atendia na clínica de manhã, então, assim, fica muito cansativo. Mas quando não tá nessa rotina tão pesada de tanta gente uma atrás da outra, por isso que eu até nem recomendo que se atenda tantas pessoas uma atrás da outra, porque você perde a qualidade, né? Eu amo. Nossa, eu amo poder ensinar o que a Bíblia fala para aquela situação e poder ouvir, poder fazer a pergunta certa. Nossa, eu me realizo, eu sinto, às vezes acaba a conversa, eu penso, eu nasci para isso, cara, eu nasci para isso, eu ajudei muito essa pessoa, eu sou demais, cara, Deus me usou muito. Cara, eu fui muito boa aquilo que eu falei. Eu falo, Geise, olha o que eu falei. Eu falei, sabe o que é isso? Porque isso. Daí, Geise, deu. Cara, sério, era bem o que ela precisava. De tanto que eu gosto. Mas pega uma outra coisa, assim, tipo essas que eu dei exemplo. Nossa, grande, assim, eu me desespero. Então é muito de perfil, né? É perfil. E eu gosto também dessa parte de ensino, gosto muito também. Eu de gosto falar sobre o que eu sei. Então, eu adoro liderar líderes, ensinar líderes a cuidar dos grupos pequenos, capacitar, discipular, ensinar o que a Bíblia fala aquela situação. Eu amo discipulado, gente. Eu tenho um prazer. Eu amo. Eu gosto até mais de falar. O que eu mais amo no aconselhamento, eu gosto muito de ouvir, faz parte, mas é ensinar a partir daquela situação personalizada que a pessoa me trouxe, sabe? E também eu gosto muito, agora a gente tá tendo o college, né? E eu vou dar as aulas de aconselhamento. Meu Deus, como eu amo. Poder ensinar sobre o que eu sei, né? Também sobre o que eu sei, o que eu não sei. Daí, enfim, né? Eu fico desesperada, né? Quando daí tu não sabe. Não, eu gosto muito de ensinar. Demais, assim, demais. Eu tenho um prazer de dar discipulado que eu gosto demais. Eu estava fazendo discipulado com uma amiga que não é cristã e ela me pediu para acompanhar ela. Eu estava fazendo uma vez por semana de manhã. Que prazer. Eu dava fazer aquilo num prazer, prazer. Eu pensava, gente, daí a pessoa não conhece nada. Daí, tipo assim, tudo pra ela é uma super novidade. Aquilo faz tudo muito sentido. Quer ver, a Lari gosta mais de pessoas, né? Então, eu prefiro discipular uma pessoa do que ministrar um grupo pequeno. Tu prefere 1000 vezes o grupo, né? Eu prefiro uma pessoa. E outra coisa que eu gosto muito, eu gosto muito de pregar. Eu gosto também. Porque é essa coisa do ensino, né? Mesmo que... A pregação eu passo.
se puder. Eu gosto, eu tenho prazer nisso. Eu É uma também. coisa que eu me sinto bem. Claro que também me cago nas calças, se é que a gente pode usar essa expressão aqui. Tipo, tem todo o medo, principalmente a questão de produzir, de fazer, de estudar, de falar algo que realmente é consistente. Mas eu me sinto encaixada também, quando eu tenho a oportunidade de fazer isso, né? Ah, eu gosto também. Eu sinto muita falta. Isso é uma das coisas que eu sinto falta. Hoje é uma coisa que eu não faço, mas que eu amo, tenho muito prazer de ministrar. Muito, muito. E de discipular também, né? Porque acaba que hoje não é o que eu faço, né? Sim. Eu acabo mais fazendo outras coisas, né? Mais na área de mentoria. com as Mas meninas. vai passar o 3º ano, vai mudar. É de 3 em 3. Daqui a pouco tua Já função tem até muda. uma profecia que o Zé vai assumir o o Zé tá bom. Kinder. Será que o Zé já está em condições? Será que tá pronto já? Fazer uma transição aí. Como é que tá aí o tempo do Zé? Caralho. O Sesco, como é que tá? O chamado dele tá bem Mas assim, eu acho que tudo é feito de coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. E a vida muda muito. Tem horas que a gente tá num deixa eu jeito. só dar um exemplo que nem tem a ver com o ministério, né? Mas ontem, quem tá ouvindo isso não foi ontem, mas ontem. Larissa, nós estamos fazendo um Eu podcast. tô num atendimento, pra vocês terem noção da Meu Deus, situação. estão me Larissa. ligando aqui? Será que é a mesma coisa? É um atendimento. Mentira. A pessoa Não é? precisando muito de uma resposta, ajuda. Gente, tem uma pessoa É me sério? ligando. É seríssimo. Fiquei até preocupada agora. Oi, gravando. Mentira. Pai, recebi também uma mensagem. Isso é o tempo inteiro. Gente, assim, ó. É o tempo inteiro. Desde a hora que inventaram esse WhatsApp, a gente não tem mais paz. O pastor... Sério, Não, o WhatsApp é uma coisa é uma que, olha, coisa assim, ó, que eu não sei quer como ver que a quando a gente pessoa vivia. manda, não esquece de mim, amado ou não, esqueci. A questão é que até chegar na tua vez, eu vou ter que passar por uns 3 áudios de 12 minutos. Então, tu espere aí que logo vai chegar a tua vez. Não, pessoa tem que entender isso. é tenso, tá? Não, mas eu ia falar uma coisa. Sim, amém. Vamos terminar que a gente já Outra tá aqui, 2 já aqui, horas ó. aqui, ó. Nervosa. Deixa eu falar, que eu ia falar nada de importante. Eu vou falar rapidão. Ontem eu fui dar uma palestra lá no Bolshoi. Eu amo voltar lá, porque eu amo essa escola. vi lá, Sobre a gordinha saúde tava tão emocional. linda. E, gente, eu pensei, o que eu A tô filha fazendo? da... Tipo, não é mais Annalise. bailarina, a gordinha tava linda. Não, A eu gordinha pensei, é gente, o que Annalise. eu tô fazendo aqui? Era no meu dia de folga. Eu não ganhei Eu pensei nada. nisso. Não ganho nada para isso, é como voluntário. O Bolshoi é uma escola sem fins lucrativos. Eu não falei de Jesus, eu fui lá, né, em outra figura para falar de coisas do ponto de vista psicológico. Então, não teve nenhum fruto nesse sentido. Ainda tive que fazer todo um trâmite pro Geise ficar com a Annalise, já tem que deixar ela mamada, tal, né? Sabe como é que é, para conseguir um horáriozinho livre. Pensei, por que eu tô aqui, né? Porque eu amo. Eu pagaria pra fazer aquilo. Eu sei que Tu não ajuda fala as isso, pessoas. que da próxima vez vamos cobrar. Olha, a gente quer que tu pague. Que tu mesma pague pra tu mesma fazer. Mas é uma realização, né? Em poder trazer aquilo que eu tenho de conteúdo, né? Então, acho que é isso. Convidem a Cauane, pessoal. Ela paga pra estar. Não. Ela tá pagando. Eu tenho um carinho com eu tenho uma história com o Bolshoi. Quem quiser vai ter que me pagar, que eu tenho que pagar babá, tenho que pagar fralda, tenho que comprar É um verdade. monte de coisa pra neném. Então não vou É ficar isso falando aí. de graça mais. Aqui o Pode Nós também super chat. O Bíbulo na mesa que tá sempre pedindo super Tá chat. Eu acho uma graça. Será que alguém escuta a gente até essa hora? Ou passaram pra frente, pularam todo. Pular, não, Enfim, não. A se pessoa você ouve. estiver aí ainda, Diga olá. vamos fazer um código. Ai, nós podíamos, Código, né? código. Se Daí você no tá próximo aqui, só libera só se... tu vai saber o que é isso. A pessoa só passa pra frente, né? O código é... Nunca mais acabou. Hashtag nunca mais acabou. Isso, tem que comentar. Se você chegou Comenta, até aqui, comenta. comenta. Hashtag nunca mais acabou. A gente vai puxar essa hashtag e vai ter o quê? Uma pessoa. Vai ser um pouco frustrante, talvez. Mas a gente supera. É isso, gente. Valeu o Faz papo, quanto tempo né? que nós estamos... 2 horas. Mentira. Por aí. Não, não é. Acho que deu. Gente, Perdão, hoje, perdão. Hoje a gente extrapolou, né? Encerra aí, Lara. As mensagens É estão isso. comendo aqui. Deus abençoe vocês. Amém. Você Amém. também. Que Deus te guarde e sempre te proteja. Amém. Os anjos da Que guarda. foi isso, velho? Tchau, Parece gente. bênção de vó. Deus Beijo. te guarde e Beijo, proteja. tchau. Beijo.